A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês, meus irmãos e as minhas irmãs. Hoje nós estamos no nosso 8º dia de libertação. Nosso 8º dia, onde nós vamos orar pela libertação de toda parte da nossa vida profissional, que significa trabalho e o estudo. Vai ser libertação das barreiras, profissionais, e para que possamos nós nos sentirmos realizados pessoalmente, como pessoas, como filhos de Deus. Então, todos nós queremos vencer na vida. Todos nós queremos ter dignidade. Todos nós queremos dar segurança para nossa família e ter uma firme esperança de ter um futuro melhor, não é mesmo? A pessoa, ela morre não é quando ela para de respirar, mas quando ela para de sonhar. Quando ela deixa de perseguir as suas metas, o seu ideal, vivendo cada dia como se não fizesse diferença. Como se o amanhã para ela não significasse nada. Deus deu um dom lindo para nós, gente. Deus deu um dom lindo para mim e para você, sabe qual é? O de querer ser melhor a cada dia e de querer ver melhor aqueles a quem a gente ama. Esse foi um dom lindo que Deus deu para nós. Então aqui a gente vai falar, eu vou usar nesse momento de oração, eu vou usar a pessoa de José no Egito, que eu me identifico muito com ele. Gente, esta passagem me ajudou tanto numa época da minha vida. José no Egito, a gente se identifica tanto, eu e ele. Quer dizer, eu me identifico com ele, né? Como que eu aprendi, como que eu amadureci, como que senti um pouco do que José no Egito sentiu. Então a gente vai assim, usando a pessoa de José para poder romper com todas as barreiras que a gente encontra no nosso caminho, que nos impede de crescer na nossa vida profissional, pessoal, para que possamos ser abençoados tanto nos nossos estudos, nos nossos trabalhos e em nossos esforços para ter uma vida cada vez melhor. Então, mais do que um exemplo de superação, um exemplo de um homem de fé, de um homem dependente de Deus. Então a gente vai ver algumas coisas importantes que aconteceram na vida de José, que era filho mais novo de Jacó. Você pode dizer, mas Claudinei, quem que é José? José, como eu disse, é o filho mais novo de Jacó. Embora ele tenha, mais ou menos assim pelos estudos da Bíblia, esta passagem, essa história se passou por volta do ano 1700 a.C. Então, o que o livro sagrado traz são atemporais, né? Então, José era filho caçula de Jacó. Então, presta atenção nisso. José, ele era filho caçula de Jacó e o mais amado. Por quê? Porque ele era fruto de sua velhice. Porque ele nasceu quando Jacó já estava no momento de velhice. E por isso seus irmãos tinham um ódio tremendo contra ele. Seus irmãos tinham ódio, conspiravam ódio contra José. No livro do Gênesis, no capítulo 37, nós observamos que José teve tudo para não dar certo na vida. Mas ele se tornou um grande vencedor. Mesmo sendo amado pelo seu pai Jacó e sendo aquele que foi escolhido por Deus, o Senhor não impediu que José passasse por esses momentos. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi jogado na cova por seus irmãos que o invejaram. No buraco, numa cova.
Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E lá ele se tornou um escravo no Egito aos 17 anos de idade. E um dia ele foi injustamente caluniado pela mulher do seu amo, né? Do seu amo, que era Potifar, a mulher. Ela queria ter contato com ele, como ele não aceitou, ela simulou que ele tentou dar em cima dela. Então aí ele foi preso, foi lançado na cadeia, na prisão, e ficou lá por anos. Mesmo permanecendo lá por 2 anos na prisão, mesmo tendo revelado os sonhos do copeiro do rei, porque José tinha o dom dos sonhos proféticos. Ele interpretava sonhos. É um dom do Espírito Santo. Mas com 30 anos de idade, ele foi promovido, ele foi elevado ao governador do Egito, a ser o governador do Egito. O homem mais importante daquele país, abaixo apenas de Faraó. É um exemplo de alguém que venceu na vida com 30 anos de idade, hein, gente? E a gente vê por que ele se tornou bem-sucedido. Então aqui eu vou falar algumas coisas que levaram ele e que se aplicam na nossa vida e na nossa área de realização pessoal. Então, primeira coisa, José, ele era fiel a Deus, muito fiel a Deus. Ele se manteve fiel a Deus o tempo todo, mesmo sofrendo e mesmo passando por tudo que ele passou, ele não deixou de ser fiel a Deus. E quando ele se tornou escravo, ele não se esqueceu dos mandamentos de Deus. Ele ganhou a confiança do seu Senhor no Egito. Onde quer que ele estivesse, todos viam nele uma pessoa digna de confiança. Mesmo tendo a oportunidade de se envolver com a mulher de Potifar, o seu amo, ele foi fiel. Ele se manteve fiel. Quando jogado na cadeia, ele ficou lá muito tempo, mas não foi esquecido por Deus. Jamais Deus esqueceu de José. E por causa da fidelidade de José a Deus, aos princípios de Deus, ele ganhou a confiança do chefe dos carcereiros, que o colocou à frente dos serviços na prisão. E por ter revelado os sentidos dos sonhos do faraó, como eu disse para vocês que ele tinha o dom de revelar o que significavam os sonhos, ele foi elevado a governador do Egito e salvou o povo da fome daquela época. Quem quer vencer na vida, a primeira coisa que precisa jamais deve ser ignorado. A primeira coisa que a pessoa precisa é ser fiel a Deus e ter a confiança das pessoas. Quer vencer na vida? Seja fiel a Deus e conquiste a confiança das pessoas. A segunda atitude de José, que fala no capítulo 39 do livro de Gênesis, a gente vê aqui que por 4 vezes o autor sagrado fala que Deus estava com José. 4 vezes eu observei isso. A expressão bíblica é esta: o Senhor estava com ele. 4 vezes, o Senhor estava com ele. Mesmo sendo um escravo ou uma pessoa de confiança do carcereiro, o tempo todo José ficava na presença de Deus. Olha só, não importava a situação que ele estava passando, José sempre estava com Deus. As suas atitudes eram guiadas pela oração e pela inspiração que vinha de Deus mesmo, da inspiração que vinha do Espírito Santo. Então existe assim uma historinha que eu gosto muito de contar historinhas porque ajuda a gente a refletir melhor. Então fala-se, né, que um rei pediu um conselho a um sábio. Uma vez um rei pediu conselho a um sábio. Ele queria um conselho do qual jamais ele se esqueceria, que serviria quando ele estivesse bem ou mal. Quando estivesse
Bem que ele se lembrasse que aquela alegria passaria ou que lhe desse ânimo quando ele estivesse sofrendo por maus momentos na vida dele. O sábio pediu para ele decorar 3 palavras. Um conselho para não se esquecer. Isso vai passar. Olha o conselho do sábio. Isso vai passar. Seja um momento bom, seja um momento ruim da nossa vida, a gente precisa sempre lembrar, isso vai passar. Assim nos lembremos de que, ficando sempre na presença de Deus, que não passa, a gente aproveita as boas coisas, as boas ocasiões, sabendo que não vão passar, mas outras melhores virão. Agindo assim, gente, nós não vamos ficar nos sentindo derrotados ou tristes quando as coisas não for boa para nós. Vai passar, tudo vai passar, menos Deus que não passa, como nos diz Santa Teresa d'Ávila, né? A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Nada te perturbe, né? Ela fala. Nada te amedronte, tudo passa, só Deus basta. Tudo passa, só Deus basta. Gosto muito desta palavra de Santa Teresa d'Ávila. Então o Senhor, nosso Pai, sempre está conosco e só Ele basta. Mas precisamos nos perguntar, será que nós estamos sempre com Deus? Estar com o Senhor é procurar ouvir, é procurar obedecer, respeitar e honrar em todas as situações da nossa vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Quem quer vencer na vida não pode quem quer vencer na vida não pode deixar de ser uma pessoa de oração, que permanece com Deus. Deve ser alguém que busca em Deus a inspiração para suas iniciativas, que não age sem primeiro buscar a orientação de Deus. Tudo que vai fazer é consultar Deus antes. E uma terceira atitude é a gente dar o melhor de nós, o melhor de si. José trabalhou com tanto afinco para se tornar um homem de confiança ao seu amo. Então ele trabalhou com afinco para se tornar um homem da confiança do seu amo Potifar. Dentre os escravos que ele possuía, José se destacava em tudo que fazia, ainda que nas coisas mais pequenas. Da mesma maneira, depois que ele foi jogado na prisão, gente, ele se destacou por quê? Porque ele era alguém muito dedicado. José era uma pessoa digna de confiança. Por quê? Porque em tudo que ele fazia, ele dava o melhor dele, o melhor de si. Ele se esforçava ao máximo para cumprir aquilo que era da sua obrigação. E fazia até coisas além do que era ordenado para ele. Ele não somente cumpria as tarefas que lhe eram atribuídas, mas também ele tinha iniciativa, ele buscava ser o diferente, fazer a diferença, ser o diferencial, caprichando nas coisas pequenas, mesmo nas mais humildes tarefas. Então ele não fazia o seu trabalho como uma simples obrigação, como a gente muitas vezes faz, mas ele fazia tudo com dedicação, com capricho, com amor, sem relaxar, sem ficar assim enroscando, patinando, como a gente costuma dizer, né? Então nós devemos, como José, fazer todas as coisas obedecendo a ordem de Jesus para nós. Como diz lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Deus está vendo o nosso capricho. É para Ele que fazemos. Ele que vai nos dar a recompensa. Quem quer vencer na vida não pode se esquecer desse princípio muito importante: dar o máximo de si, dar tudo de si. Não importa que pensemos que o nosso máximo possa representar pouca coisa em relação aos outros. Deus
está vendo tudo e vai nos recompensar todo esforço e toda dedicação nossa. Então diga para você mesmo, o Pai está vendo tudo aquilo que eu faço. Sim, o Pai está vendo tudo aquilo que eu faço. Está vendo tudo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, lembre-se, você está fazendo as coisas para Deus e não para os homens. Ele está vendo o seu empenho e não deixará que você fracasse. Acredite, a recompensa vai vir. Podemos demorar até mais do que aconteceu com José, que somente viu a vitória depois de 13 anos de humilhação. Depois de 13 anos de humilhação foi que ele viu a vitória. Mas creia, a vitória vai chegar e você vai ser bem-sucedido na sua vida. E uma outra atitude é testemunhar a sua fé. Em todos os 13 anos que ele serviu, José, ele viveu e testemunhou a sua fé. Privado da liberdade, ele viveu em prisões com situações desumanas. O filho caçula de Jacó não se esqueceu do Deus das promessas, o Deus que escolheu seu pai Jacó, que elegeu seu avô Isaac e que se revelou a seu bisavô Abraão. Então, na sua família, José ouvia o pai contar as promessas de Deus. José tinha certeza de que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é real e verdadeiro. Que o Deus invisível não deixaria de agir na vida daqueles que são fiéis às suas promessas, porque Deus não é homem para mentir. Se você crê nas promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Nós temos um Deus que não falha, um Deus que nunca falhou e que nunca vai falhar, um Deus que não se esquece daquele que Ele escolheu, daquele que Ele carimbou. Ainda que seus filhos amados passem pelo vale escuro da sombra da morte, não serão confundidos, não perderão no caminho, não vão se perder no caminho. José testemunhou a sua fé, gente, em todos os anos em que ele servia e também depois que ele foi elevado ao cargo de governador do Egito. Ele se tornou um vencedor, por quê? Porque ele nunca, em momento algum, negou a sua fé. Porque a fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. É uma posse antecipada do que a gente ainda não tem. Entenderam? Isso está em Hebreus 11, versículo 1. José trabalhava o hoje na fé, na esperança de que o amanhã seria melhor. Lutava as duras trabalhos da vida de servidão, olhando nas promessas de Deus que não falha, que nunca falhou e que nunca vai falhar. Quem pretende vencer na vida não pode se esquecer de testemunhar a sua fé. Onde estiver, com quem tiver, do jeito que tiver, não vacile na fé. Testemunhe a sua fé. E quando José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, gente, essa história é linda. Não é uma história, aconteceu. Se você puder ler isso, lá em Gênesis 42, agora eu estou aqui na Bíblia. Então, quando José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele fez o contrário do que os seus irmãos fizeram com ele. Aqui fala assim, ó. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem. E também que se lhe dessem provisões para o caminho. E assim foi feito. José foi bondoso. Ele teve a graça de perdoar, acolheu os seus irmãos que passavam necessidade e não permitiu que eles fossem embora de mãos vazias. Igual nós, né? A gente faz igualzinho, né? Como nós precisamos aprender com José. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, quando ele deixou que seus irmãos descobrissem que ele era aquele menino que jogaram ele naquele buraco e o venderam como escravo no Egito, ele não foi medíocre. Ele não se vingou.
mas ele mostrou pelo seu bom modo de agir que a força do bem é muito maior do que a do mal, que o bem supera o mal. A vingança, ela pode até, gente, trazer vamos dizer assim, ela pode trazer um momento momentâneo. Ela pode nos dar um prazer momentâneo, a pessoa que se vinga. Mas o resto de bondade liberta o outro e o eleva. Quem age com maldade, um dia pode até subir um degrau importante na vida, aparentemente bem-sucedida, mas nunca será feliz totalmente. Vejo tanta gente que pisa nos outros para chegar lá em cima, mas não é feliz, não tem paz, é depressivo e a pessoa está sempre incompleta, insatisfeita. José pagou o mal com o bem, mostrando que Deus pode tirar de todo mal um bem maior. Como podemos ver na ocasião em que ele deixou que os irmãos soubessem quem ele era, porque os irmãos não tinham reconhecido que o governador era José. Então, ele disse para os irmãos, está em Gênesis 45, de 4 a 55. Eu estou pegando só algumas partes, gente, porque a história é longa. Ele disse assim: aproximai-vos, disse-lhes ele. E os irmãos de José se aproximaram. Aí José disse: eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Mas agora não ficais triste, e nem com culpa e remorso, de me ter vendido para ser conduzido até aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Gente, sou apaixonado por a história de José. Quem deseja ter sucesso na vida não pode nunca se esquecer de ser uma pessoa bondosa. A bondade, coisa que hoje está uma raridade, a bondade, não é mesmo? Olha, eu quero contar um testemunho, não é meu, mas um testemunho que eu vou até me segurar para não chorar, porque é um testemunho que a gente vê, né, o quanto a gente aprende. No dia 13 de maio de 1981, nem nascido eu era, mas eu peguei num recorte de um jornal aqui que eu tenho. São João Paulo II, ele foi baleado por um turco, né? Mehmed Ali Agca. Era uma bala explosiva que se estilhaçou atingindo vários órgãos do Papa, tendo inclusive um dos estilhaços indo parar na coluna vertebral, em um local onde não era possível ele ter uma intervenção cirúrgica. Ele teve que conviver com aquele incômodo por décadas, sendo obrigado a andar arqueado pela dor constante que sentia. O seu agressor foi preso e sentenciado. Qual que foi a atitude do Papa? A atitude do Papa levou milhões de pessoas a admirá-lo cada vez mais. Quando em 1983, 2 anos depois de ser baleado, ele foi visitar Agca na prisão, sentenciado à prisão perpétua. Nessa ocasião, o Papa fez questão de abraçar Mehmed Ali Agca. E essa cena, os meios de comunicação eternizaram. Ficou gravada na memória das pessoas do mundo inteiro essa cena. Agca recebeu o perdão da Itália em 2010 e foi extraditado para a Turquia aos 56 anos de idade. Para a surpresa do mundo, Mehmed Ali Agca, no dia 27 de dezembro de 2014, foi levar flores ao túmulo de São João Paulo II. Ficou lá por alguns instantes, em um profundo silêncio, em oração, e deixou dois buquês com flores brancas.
São João Paulo II teve um gesto de amor e de bondade para com o seu agressor, e isso mudou a história de um homem, transformando-o de inimigo mortal num grande admirador do São João Paulo II. Olha que lindo, gente, essa história. Então, para a gente ser vencedor, nós precisamos ser semelhantes, nos assemelhar com o maior vencedor que já passou por essa terra, que é Jesus Cristo. Quando somos bons e quando nós damos o melhor de nós mesmos, sendo fiéis e testemunho da nossa fé, como eu contei para vocês aqui, quando amamos de verdade até o ponto de perdoar aqueles que nos agrediram, aqueles que nos perseguiram e nos perseguem, a gente vai se tornando semelhante a Jesus. Nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. Por isso que somos cristãos. Não é fácil. É claro que não é fácil. Trata-se de um caminho difícil, uma caminhada difícil a ser trilhada, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Então, gente, aqui hoje, acende a sua vela para você orar junto comigo. Pegue um crucifixo nas suas mãos. Olhe para a imagem de Jesus na cruz. O que parecia derrota, Jesus transformou em vitória. Nenhum sucesso verdadeiro nesse mundo será completo sem que a gente imite Jesus. Queremos ter prosperidade na vida, queremos progredir nos estudos, queremos chegar nos degraus na nossa vida profissional, ser promovido, ser elevado. É bom que você queira isso. É bom que nós queiramos chegar lá, porque se trata de um dom que o próprio Deus nos capacitou, de que nós fossemos felizes plenamente. Nós somos chamados e predestinados pelo Pai para sermos felizes. Então, fale em oração a Jesus que você quer vencer na vida, para amar, para perdoar e para espalhar a felicidade por onde você passar. Esse é o propósito e a vontade de Deus para nós. Agora você pode pegar um papelzinho. Eu sempre gosto que a pessoa escreva as coisas no papel. E coloque qual é o seu ideal de vida. Qual é o seu sonho em desenvolver uma vida profissional que faça a si e às outras pessoas felizes. E faça o propósito de querer vencer na vida para espalhar a bondade por onde você passar. Não pisando nos outros. Não sendo injusto com as pessoas. Conheço muita gente que conseguiu ser bem próspero, ser milionário, mas pisa nas pessoas, humilha as pessoas, diminui as pessoas com palavras, com atitudes. Deus não põe a mão nesse tipo de coisa. Deus não põe a mão. E olha que muitos deles se dizem ser cristãos, se dizem ser pessoas de fé. A fé nos leva a atitudes. A fé nos leva a testemunhar. A fé nos leva a dar tudo de nós para o nosso irmão. A dar tudo de nós para Deus. Porque Ele merece. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor de toda a nossa história. Então nós vamos agora orar, gente. Porque sem oração nada funciona, não é mesmo? Sem oração as coisas não acontecem na nossa vida. Então vamos começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Vamos nos colocar na presença de Deus. Deixa eu beber um pouquinho de água. E nós vamos orar agora, pedindo isso. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora.
Tu que és o vencedor, venceu o pecado, venceu a morte, venceu a doença. Tu venceste Satanás e o inferno todo. E é com todo amor que nós viemos até a tua presença e com muita fé nós viemos orar e nos apresentar diante de ti. Nós queremos crescer na vida, queremos progredir na nossa vida. Não importa até onde cheguei hoje. Quero avançar, queremos melhorar a nossa vida para ser teu instrumento de amor, para espalhar a bondade por onde a gente passar. Como a gente viu no testemunho do Papa João Paulo II, que é hoje o São João Paulo II. Jesus, nós queremos vencer. Essa pessoa que está orando comigo quer vencer. Ela deseja prosperar, mas ela não quer subir na vida sem ser fiel ao Senhor e aos teus mandamentos. Ela pretende vencer para ganhar mais do que as coisas deste mundo. Ela deseja ganhar o céu. Quer construir o seu céu já aqui neste mundo. Fazer o céu chegar aqui na terra. Nós acreditamos, nós temos fé que com tua ajuda venceremos. Que sairemos de todo o comodismo. Que não vamos ficar parados na situação em que a gente está nesse exato momento. Queremos levantar os nossos olhos para ti, Jesus, que venceu o mundo, apesar de todo aparente fracasso, né? Que a tua cruz representou para nós. Senhor Jesus, ensina-nos a ser fiel, principalmente nas horas da provação, quando a gente não consegue ver os resultados alcançados e quando a vitória parece estar tão longe, tão distante de nós. Ensina-nos a olhar para ti em cada momento de dificuldades, porque a gente sabe que seguindo o teu exemplo e indo atrás dos teus passos, nós temos desde já a certeza da vitória. Da mesma forma que José, filho de Jacó, que história linda, maravilhosa. Da mesma forma que José, filho de Jacó, teve a tua assistência, Senhor Jesus, nós também queremos que o Senhor nos assista, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos fortaleça na caminhada, especialmente nos momentos em que tudo vai parecer estar perdido, em que a gente vai sentir que não vamos ter forças para lutar, em que o desânimo vai vir se abater sobre a nossa vida. Queremos contar com a tua presença no meio das tribulações, no meio das perseguições e no meio das incompreensões, porque muita gente não vai nos compreender. Senhor, não deixe que nenhum de nós se iluda no caminho. Nós não queremos andar um passo sequer neste mundo sem que a tua presença esteja conosco, nos fortalecendo e nos orientando. Ensina-nos a fazer tudo em oração, tudo orando, tudo de joelhos em oração, tudo em atitudes de oração. Toda decisão que formos tomar, que nós primeiro possamos te consultar, primeiro possamos te pedir a sabedoria, a orientação, pedindo que o Espírito Santo guie os nossos passos para que possamos tomar a melhor decisão no Espírito Santo e não na nossa carne. Senhor, vem agora nesse momento, porque tu sabes de todas as nossas limitações, que somos fracos, somos pecadores. Você, mulher, é claro, você vai falar pecadora, sou fraco. Reconheça isso agora. Reconheça isso. Fala para Jesus, Jesus, o Senhor conhece as minhas fraquezas e sabe das minhas imperfeições também. Tu sabes de tudo. Porém, de todo o nosso coração, nós queremos dar o nosso melhor, o melhor de nós mesmos, para que a vitória seja alcançada em todas as coisas que a gente tiver que
conquistar. Tu sabes que desejamos vencer para repartir com os nossos irmãos os frutos da vitória que a gente colher. O desejo maior do nosso coração é dar tudo de nós, é dar tudo de mim, para que a minha família e os mais necessitados possam usufruir da vitória junto comigo, celebrar a vitória, celebrar as vitórias, Senhor. Eu desejo dar tudo de mim em cada tarefa que eu tiver que realizar. Ensina-me a caprichar nas coisas pequenas, a fazer tudo com amor, sem se preocupar se os outros estão vendo ou não. Queremos nos empenhar ao máximo em todas as áreas da nossa vida, sabendo que Tu vês e que Tu nos impulsiona a fazer o que é bom. Desejamos trabalhar com afinco em tudo, esperando de Ti a recompensa que Tens reservado para mim e para cada um de nós que estamos orando nesse 8º dia. Mesmo que a gente não receba neste mundo, mas na vida eterna. A vida eterna. Jesus amado, Jesus querido, eu tenho a certeza de que para ter o sucesso, precisamos testemunhar o tempo todo de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Ti. O nosso socorro vem de Ti, Jesus de Nazaré. Não permita que o pecado e que o contra-testemunho, olha só, gente, que nós estamos orando, não permita que o contra-testemunho e que o pecado possa nos derrubar no caminho de uma busca de prosperidade. Não quero vencer nesta vida para perder a vida eterna, para a qual cada um de nós fomos chamados e vocacionados. Mas queremos fazer tudo com justiça, com honestidade, com bondade. Por onde andar, nós queremos que as nossas ações e as nossas palavras possam expressar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, que são as 3 virtudes, as 3 virtudes teologais da igreja. Senhor Jesus Cristo, eu creio, diga isso, fala, eu creio, Senhor Jesus Cristo, que Tu és o meu Senhor e meu Salvador, e que a minha realização profissional ou nos estudos depende de agir com a força do bem, que é muito maior do que o mal. O bem supera o mal. O bem supera todas as coisas. O mal por si mesmo se destrói, por si mesmo cai, por si mesmo se desfaz. Eu acredito, Senhor Jesus, que José saiu da mediocridade porque ele aprendeu a ser bom, porque ele aprendeu a ter um coração bondoso. Ele não se deixou levar pela mentalidade do mundo. Ah, porque todo mundo faz isso, porque todo mundo faz aquilo. Não, José não deixou se levar por essa mentalidade do mundo, da violência, da vingança. E ele teve chance de se vingar, hein, gente? Não, mas nós não queremos ter, Jesus. Nós não queremos que a vingança ocupe espaço no nosso coração. José venceu porque ele teve uma reta intenção de fazer o bem e não o mal. Ele fez uma escolha. Ele tomou uma decisão. E ele continuou naquela decisão, sem ser influenciado por nada e nem por ninguém, Jesus. Por isso vem, Senhor, por onde cada um de nós passarmos, queremos espalhar o perdão e a bondade como fez nosso querido santo João Paulo II. Senhor, ajuda-nos sempre a ser uma pessoa de bom coração. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. E repreendemos qualquer oposição maligna, qualquer atitude do demônio atravessar o nosso caminho e frustrar os nossos sonhos,
os planos, as metas, os nossos ideais. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, nós ponhamos em fuga toda a potência destruidora do mal. Todas as ocasiões que o mal, as brechas que ele fica querendo procurar para poder fazer tudo se desmoronar. Ele é especialista em fazer isso, mas não na nossa vida, não no nosso coração. No nosso coração ele não tem vez nem espaço. Por isso, demônios, vocês estão acorrentados em nome do Senhor Jesus Cristo, amordaçados e impedidos, paralisados, porque a mão do Senhor Deus está à nossa frente para nos guardar, para nos defender, para nos proteger. A mão do Senhor está sobre tudo que vamos fazer e sobre tudo que fazemos. E a sabedoria do Espírito Santo é compartilhada a nós para sabermos tomar atitudes guiados pelo Espírito Santo e não guiados por nós mesmos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Sabe, gente, cuidado com o que você fala. Teve pessoas, muitas pessoas, eu conheço, eu, Claudinei falando, eu conheço, pessoas que falavam assim: ai, Claudinei, se eu conseguir fazer isso na vida, vou ajudar a Missão Novo Pentecostes, vou ajudar o grupo de oração. Gente, quantas pessoas conseguiram aquele dinheiro, chegar onde ninguém acreditava que essa pessoa chegaria. Mas quando orava por elas, o Senhor mostrava que aquela pessoa ia bem. Quantos jogadores de futebol famosos hoje, que quando eu orei por eles, o Senhor mostrava que ia elevá-los. E quantas vezes eu preguei para ele em cima dessa passagem de José, para não desistir dos seus sonhos, para não deixar os seus sonhos morrer. Conseguiram chegar onde queria e Deus elevou ainda mais. Só que essas pessoas, muitas delas nunca mais falaram comigo. E muitas delas nunca mais ficaram na presença do Senhor. Ficaram famosas, ficaram ricas e não tem tempo para Deus. Aquele que foi o Senhor de todas as coisas, aquele que abriu caminhos, que abriu portas, que abriu estradas. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel a ninguém. Quem não é fiel a Deus, não é fiel a ninguém. Porque a fidelidade em Deus é a maior prova que possamos dar para nós mesmos de que, sendo fiel no pouco, Deus vai nos confiar mais. Então, nesse 8º dia de libertação, o Senhor libertou tudo que estava no seu inconsciente. Tudo isso, essas frases: ah, eu não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. Eu não vou ser uma pessoa bem realizada. Eu não vou dar o melhor para minha família, para os meus filhos. Eu não vou dar o melhor. Nunca é tarde, viu, gente? Nunca é tarde, viu, meus irmãos? Nunca é tarde para a gente acreditar de que a gente vai ganhar, de que a gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. É claro, com determinação, mas com fidelidade, dando tudo de si, dando o nosso melhor, porque Deus dá o melhor dele e nós temos que dar o nosso melhor. Sem isso que eu falei hoje aqui, não vai adiantar nada você querer ser profissionalmente sucedido, tanto nos estudos quanto na sua profissão. Deus não quer ver ninguém na miséria. Deus não quer ver ninguém lá embaixo. Todos nós temos essa chance que Deus nos dá, mas basta nós abraçarmos
e a gente viver como José no Egito. Tem gente que fala José do Egito. Não, ele não era do Egito. Ele era José no Egito, porque ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos para os homens lá, para as pessoas que ficavam na estrada, os ladrão, que vendiam e venderam um homem, um jovem, 17 anos, tinha muita força física para trabalhar de escravo lá. Ele foi vendido como escravo. Olha como foi José dos 17 anos e com 30 anos já estava bem sucedido, sendo governador no Egito. Que você aprenda com a história de José no Egito. Aprenda com essa história. É claro que na minha vida, quando eu falei para vocês aqui que essa história ela fazia muita parte de mim, tinha tudo a ver comigo, eu disse no sentido de que não foi na parte profissional. Eu vivi, fui vendido, fui usado pelas pessoas, passei por muito. Gente, o que eu trabalhei esta palavra da Bíblia na minha vida, só o Senhor Jesus sabe. Tudo que eu passei, quanta coisa. E José no Egito era a referência que eu tinha, que Deus me deu, esta palavra, para que eu olhasse para José. E para que eu fizesse tudo que eu estou falando para vocês hoje, é tudo que eu aprendi. Eu fiz anotações aqui num caderno, meu diário espiritual, e as lições que eu aprendi, eu estou passando para vocês. Que vocês aprendam, que vocês tragam para dentro de vocês isso também. Obrigado, Senhor, por esta libertação. Obrigado por libertar-nos, porque de escravos deste mundo, vamos passar a ser somente dependentes do Teu Espírito e conseguir chegar aonde o Senhor está preparando para nós chegarmos. É claro, com o nosso esforço, é claro, com as nossas metas, com os nossos objetivos, nós vamos chegar onde o Senhor quer. Diga isso, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Aquela historinha que eu contei para vocês, lembram? Aquela historinha que eu contei para vocês, que acho que fala um pouco disso. Isso vai passar. No momento ruim, no momento bom, isso vai passar. Na doença ou na saúde, isso vai passar. Para que você possa depois ver aquela história que eu falei do rei que pediu um conselho a um sábio. Ele queria um conselho que ele jamais se esqueceria. Serviria quando ele estivesse bem ou mal. Quando ele estivesse bem, ele se lembraria que aquela alegria passaria, ou que lhe desse ânimo quando ele estivesse sofrendo pelos momentos ruins da vida dele. Aí os sábios pediu para ele decorar 3 palavras, um conselho para ele nunca mais esquecer. Isso vai passar. Irmão, que você possa trazer no seu coração isso. Isso vai passar. Isso vai passar. Em nome de Jesus, isso vai passar. Não há males que duram para sempre. Não há tempestades que durem para sempre. Tudo vai passar. E olha, amanhã nós vamos orar o 9º dia de libertação. Vai ser sobre libertação das falsas doutrinas, hein? Amanhã nós vamos lutar com o encardido, com o chifronildo, e nós vamos mostrar para ele que quem é o Senhor da nossa vida é Deus. Que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, amanhã, nosso 9º dia de libertação, com a palavra de Deus, com a vela acesa, com um crucifixo, com um caderno ou uma folha para anotar, você possa amanhã fazer esta oração
de se libertar das falsas doutrinas, das cadeias que te prendem, das contaminações. Enfim, vai ser uma bênção, tá? Deus te abençoe e amanhã a gente continua a nossa caminhada.